Imagine que sob a superfície de nossa mente individual, com suas memórias pessoais, experiências únicas e pensamentos conscientes, existe um vasto oceano de conhecimento e experiência compartilhados. Não é um oceano de dados aprendidos, mas de padrões, imagens e símbolos universais, herdados de nossos ancestrais e presentes em cada um de nós desde o nascimento. Essa é a ideia central do inconsciente coletivo, um dos conceitos mais fascinantes e, por vezes, mais mal compreendidos. Desenvolvidos pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ele acreditava que essa camada mais profunda da psique humana é um reservatório de sabedoria ancestral, uma espécie de memória da espécie que nos conecta a toda a humanidade e a nossa própria história evolutiva. Mas como algo tão abstrato pode ser tão poderoso? Como essas forças psicológicas compartilhadas podem tanto nos unir em nossa humanidade, quanto nos manipular de formas que sequer percebemos? A resposta reside na natureza dos arquétipos, os blocos de construção do inconsciente coletivo. A estrutura da psique segundo Jung, além do pessoal para entender o inconsciente coletivo, é útil revisitar a visão de Jung sobre a psique. Ele a dividia em 3 níveis. 1. Consciência é a parte da mente que lida com o mundo exterior, pensamentos e sentimentos que estamos cientes. É o eu que apresentamos no dia a dia. 2. Inconsciente pessoal. Este nível contém memórias reprimidas, complexos grupos de ideias e sentimentos com carga emocional, e conteúdos que não estão na consciência, mas podem ser facilmente. É o nosso porão particular de experiências e emoções. 3. Inconsciente coletivo. Esta é a camada mais profunda e universal. Ao contrário do inconsciente pessoal, ele não é adquirido individualmente, mas herdado. Jung o via como a psique objetiva ou psique transpessoal, contendo padrões e imagens primordiais que se manifestam em mitos, religiões, sonhos e símbolos culturais de todas as épocas e lugares. A grande sacada de Jung foi perceber que certas experiências e respostas emocionais são universais, independentemente da cultura ou da época. O medo da escuridão, a fascinação pela figura materna, a busca por um herói, e a ideia de um mal a ser combatido, tudo isso parece transcender a experiência individual. Ele propôs que esses padrões são impressões de experiências, repetidas ao longo de milhões de anos de história humana, passadas geneticamente ou energeticamente, de geração em geração, ou os arquetipos. As vozes do inconsciente coletivo ou os arquétipos são os elementos estruturais do inconsciente coletivo. Eles não são imagens ou ideias específicas, mas sim formas vazias ou padrões de comportamento e percepção, que se preenchem com o conteúdo da experiência individual e cultural. Pense neles como moldes. O arquétipo da mãe, por exemplo, não é uma mãe específica, mas a ideia universal de nutrição, cuidado, segurança. Essa ideia é então preenchida pela nossa própria mãe, pela figura de uma deusa-mãe em uma religião, ou por qualquer imagem que represente essa função. Alguns dos arquétipos mais conhecidos incluem a Grande Mãe, representa a nutrição, a fertilidade, a segurança, mas também o lado devorador e sombrio. O Velho Sábio simboliza a sabedoria, o guia, o mentor, o herói. Representa a coragem, a superação de obstáculos, a jornada de autodescoberta. A sombra inclui os aspectos reprimidos e não aceitos da personalidade, tanto individuais quanto coletivos. A persona, a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo, discutida no texto anterior. O ânima e o animas, os aspectos femininos na psique masculina ânima, e os aspectos masculinos na psique feminina animas. O self, o arquétipo central da totalidade, que busca a unificação de todos os aspectos da psique. Esses arquétipos se manifestam de inúmeras maneiras, em nossos sonhos, em contos de fadas, em mitos e lendas de culturas diversas, em rituais, religiosos e até mesmo na cultura pop contemporânea. Eles são a linguagem do inconsciente coletivo, e é através deles que esse poder invisível nos conecta e nos manipula. Como o inconsciente coletivo nos conecta, uma tapeçaria da humanidade, o aspecto mais belo do inconsciente coletivo é seu poder de conexão. Ele é a base da nossa empatia, da nossa capacidade de entender e ressoar com experiências humanas universais. Empatia e compreensão universal. Quando assistimos a um filme, lemos um livro ou ouvimos uma canção que nos emociona profundamente, muitas vezes é porque ela tocou um arquétipo em nosso inconsciente. Reconhecemos a jornada do herói, a dor da perda, a alegria do amor.
porque esses padrões são inerentes à nossa própria psique, compartilhados por todos os seres humanos. Isso cria um senso de pertencimento e compreensão que transcende as barreiras culturais e linguísticas. É a base da humanidade compartilhada. 2. Mitos e religiões como guias. As grandes narrativas da humanidade, menos mitos de criação. Histórias de deuses e heróis. Lendas folclóricas não são meras ficções. Para Jung, elas são manifestações do inconsciente coletivo, tentando comunicar verdades profundas sobre a condição humana. Elas nos dão um senso de propósito, do significado, e nos conectam a algo maior do que nós mesmos. Rituais religiosos, por exemplo, muitas vezes invocam arquétipos de sacrifício, renascimento ou redenção, ressoando profundamente com a psique humana. 3. Criatividade e inspiração. Artistas, escritores, músicos e inovadores muitas vezes canalizam ideias e imagens que parecem vir de um lugar além de sua experiência pessoal. Jung sugeriria que eles estão, de fato, acessando o inconsciente coletivo. A inspiração surge como um fluxo de imagens arquetípicas que se manifestam de forma original e criativa, enriquecendo a cultura e a experiência humana. É o que chamamos de gênio ou intuição, uma capacidade de tocar algo universal. 4. Símbolos universais. A cruz, o círculo, a serpente e a árvore da vida. Esses símbolos aparecem em culturas distantes e desconectadas ao longo da história. Para Jung, isso não é coincidência. São símbolos arquetípicos que ressoam em nosso inconsciente coletivo, carregados de significado universal que transcende a interpretação cultural específica. Eles nos ligam a uma linguagem comum da alma, como o inconsciente coletivo nos manipula e controla. Os perigos ocultos o poder do inconsciente coletivo, no entanto, não é apenas benigno. Assim como pode nos unir e nos inspirar, ele também pode ser manipulado e nos controlar de maneiras sutis e perigosas. 1. Propaganda e publicidade. Marqueteiros e propagandistas são mestres em explorar os arquétipos para manipular nossos desejos e comportamentos. Pense em como produtos são associados a imagens de heróis, carros potentes, amantes, perfumes sensuais, cuidadores, produtos de limpeza ou rebeldes, marcas alternativas. Eles não estão vendendo apenas um produto. A promessa de ativar um arquétipo em nós, de nos fazer sentir parte de algo maior, de nos conectar a um desejo inconsciente. Essa manipulação é poderosa porque opera em um nível subconsciente, contornando a crítica racional. 2. Líderes carismáticos e cultos. Líderes que parecem ter um poder sobre as massas muitas vezes estão ativando arquétipos poderosos. Um político que se apresenta como o Salvador ou o pai da nação está tocando no arquétipo do herói ou do velho sábio. Um líder de culto que promete redenção ou um paraíso está ativando o arquétipo do mago ou do salvador. As pessoas buscando significado ou pertencimento são inconscientemente atraídas por essas figuras, tornando-as suscetíveis à manipulação. 3. Movimentos de massa e histeria coletiva. O inconsciente coletivo pode ser a força motriz por trás de movimentos de massa, tanto positivos como movimentos por direitos civis, quanto negativos como a ascensão do nazismo. Nesses casos, um arquétipo coletivo, por exemplo, o inimigo, a sombra projetada em um grupo externo ou o redentor, é ativado em larga escala. A histeria coletiva, o pânico generalizado ou a fúria irracional podem ser explicados, em parte, pela ativação descontrolada de arquétipos primitivos que subvertem a razão individual. 4. Estereótipos e preconceitos, ou os arquetipos, quando não são conscientemente integrados, podem se manifestar como estereótipos rígidos e preconceitos. A imagem do estrangeiro perigoso ou da mulher sedutora e má são projeções de arquétipos não reconhecidos em nossa própria sombra coletiva. Essa projeção leva à demonização do outro e à criação de divisões sociais profundas. O medo do desconhecido, um padrão arquetípico, pode ser explorado para incitar ódio e intolerância. 5. A ditadura da normalidade. A sociedade exerce uma pressão sutil, mas constante, para que nos conformemos a certos padrões arquetípicos de normalidade. O arquetipo do homem forte, da mulher ideal, do sucesso material, pode nos levar a viver vidas que não são autênticas para nós, mas que buscam preencher um ideal arquetípico imposto externamente. Isso sufoca a individualidade e promove a mediocridade, pois ninguém se atreve a ser verdadeiramente diferente. A jornada de individuação
Navegando o inconsciente coletivo desafio. Segundo Jung, não é negar a existência do inconsciente coletivo ou dos arquétipos. Isso seria impossível, pois eles são parte intrínseca de nossa psique. Sim, tornar-se consciente de sua influência e integrá-los de forma saudável no processo de individuação, menos a jornada de se tornar um ser humano completo e único. Para navegar o inconsciente coletivo sem ser manipulado por ele, precisamos 1. Desenvolver o autoconhecimento. Quanto mais conscientes somos de nossos próprios complexos, de nossa sombra pessoal e de como a persona nos afeta, mais discernimento teremos para identificar as manifestações dos arquétipos em nós mesmos e no mundo exterior. A autorreflexão e a terapia são ferramentas cruciais para essa jornada 2. Diferenciar pessoal do arquetípico. Aprender a distinguir entre o que é uma experiência puramente pessoal e o que é um padrão arquetípico. Por exemplo, sentir raiva de alguém que te desrespeitou é pessoal. Sentir uma fúria desproporcional a uma pequena ofensa, ou projetar essa raiva em um grupo inteiro, pode ser ativação de um arquétipo da sombra não integrada. 3. Questionar narrativas dominantes. Desenvolver um senso crítico aguçado. Questionar as histórias que a mídia, a política e a cultura nos contam. Perguntar: que arquétipos estão sendo ativados aqui? Que emoções eles querem despertar em mim? Isso me serve ou me manipula? 4. Integrar a sombra coletiva. Reconhecer que, assim como temos uma sombra pessoal, a coletividade também tem uma. Preconceitos, intolerância, violência em massa, muitas vezes são manifestações de uma sombra coletiva não integrada. Projetada em inimigos externos, o trabalho de integração começa individualmente, mas tem um impacto coletivo. 5. Cultivar a consciência simbólica. Aprender a ler a linguagem dos símbolos em nossos sonhos, na arte, na literatura e nos eventos da vida. Ao entender os símbolos arquetípicos, podemos decifrar as mensagens do inconsciente coletivo e usá-las para nosso crescimento, em vez de sermos passivamente influenciados por elas. Six Busker, o equilíbrio e a totalidade. O objetivo da individuação não é eliminar a persona ou a sombra, mas integrá-las ao self, o centro da nossa totalidade psíquica. Isso significa ser capaz de navegar o mundo social de forma eficaz. Ser uma persona, lidar construtivamente com os aspectos negativos de si mesmo com a sombra e se conectar com sua essência mais profunda, com o self, ou inconsciente coletivo. É, portanto, uma força paradoxal. Ele é o fio invisível que tece a tapeçaria da humanidade, permitindo-nos sentir, sonhar e criar em uníssono. Mas é também um campo fértil para a manipulação, onde medos e desejos primordiais podem ser explorados para controlar as massas. A liberdade nesse contexto não reside em escapar do inconsciente coletivo, o que é impossível, mas em compreendê-lo, em se tornar consciente de suas poderosas correntes. Ao embarcarmos nessa jornada de autoconhecimento e integração, podemos transformar o inconsciente coletivo de um manipulador oculto e um guia sábio. Podemos usar a sabedoria ancestral para nos conectar mais profundamente uns aos outros, para inspirar a criatividade e para construir um futuro onde a consciência prevaleça sobre a manipulação. É uma jornada que nos leva além do individual, para o universal, e que nos empodera para sermos os mestres de nossa própria psique. Em vez de meros passageiros em um oceano de forças invisíveis,